Primeiro, deixar claro que, portanto, a abordagem que o Foucault faz da religião e da espiritualidade é uma abordagem imanente e não dual. Ou seja, uma abordagem que não reconhece a divisão dual entre corpo e alma. E não reconhece, certo, a ideia de um transcendente, né, de um além daqui, né, de um além da matéria, de um mundo espiritual que estaria fora daqui, né, aquilo que talvez os espíritas chamariam de nosso lar, né, aquilo que os cristãos chamariam de céu. Isso não entra em discussão, certo, para o Michel Foucault. E não entra em discussão porque o Foucault está negando isso, mas entra em discussão porque o Foucault toma como base do seu pensamento o corpo. A base do pensamento do Michel Foucault é o corpo. E quando eu digo corpo, eu digo o sujeito no corpo, o eu no corpo. Portanto, a experiência que nós, como sujeitos, nós, como indivíduos, né, fazemos ao ser um corpo. Normalmente, na concepção corpo e alma, se diz que nós habitamos um corpo, não é verdade? O corpo é uma casa, né? É um lugar onde a alma habita. Na concepção imanente, que o Michel Foucault, no meu entendimento, compartilha, né? Independente da questão de corpo e alma, o fato é que o que há, o que existe, né, como um sujeito, como um pensamento, como uma imaginação, como uma elaboração, uma definição, um sentido de vida, se faz no corpo integralmente. Ou seja, o corpo é tudo. Nesse entendimento, podemos dizer que o corpo é tudo, certo? E é importante partir desse ponto de vista para que a gente, portanto, compreenda que quando Michel Foucault fala sobre o conceito de espiritualidade, ele está falando sobre o corpo como espaço exclusivo da espiritualidade. E já vamos explicar o que é essa espiritualidade no entendimento do Foucault, mas já adianto para vocês que essa espiritualidade ela é definida pelo Michel Foucault como uma espiritualidade política. E como assim uma espiritualidade política? Uma espiritualidade política no sentido, né, de que o espírito que o Foucault se refere, né, a espiritualidade a qual o Foucault se refere, é uma espiritualidade que está no corpo, não em uma alma. É uma espiritualidade que se faz por conta de todos os agenciamentos entre pensamento, emoção, afeto, sensibilidades, dor, prazer, repulsa, angústia, todos os aspectos que passam pelo corpo. E todos esses aspectos em conjunto, quando eles se movem em uma ação, quando eles se movem em um protagonismo onde o sujeito encara a vida, onde o sujeito precisa ter o trabalho, né, de definir quem é, de saber qual é o seu caminho, de tomar decisões, essa espiritualidade se transforma em política. Ou seja, né, a espiritualidade é a ação que se faz no corpo em direção a um devir, em direção, portanto, a uma perspectiva de formação desse sujeito. Tá, pera lá, professor. Não entendi nada. Não tem problema. Vou retomar. Vou retomar, inclusive, com a questão desse curso, certo? A questão central que me mobilizou, inclusive, a fazer esse curso, começa com questões que nos são contemporâneas. Uma das questões contemporâneas que eu acho que são mais latentes, né, hoje, é a busca por ser. Nós ouvimos a todo momento, seja em propaganda, seja em divulgações, em coaches, em grupos espirituais nova era, ou até mesmo, né, no mercado financeiro, né, nós vemos lá as expressões, seja você mesmo, seja autêntico, seja verdadeiro. Essas expressões, seja você mesmo, descubra quem você é, né, descubra a sua verdade, essas expressões são fenômenos contemporâneos. E por que elas são fenômenos contemporâneos? Porque se nós acompanhássemos a história, nós vamos fatalmente verificar que em muitos momentos da história,
A pergunta, né, vital na experiência humana sobre quem nós somos, ela foi respondida de muitas formas diferentes. E a noção do que seja verdade, do que seja o ser autêntico, do que eu, como sujeito, sou, foi respondida também de formas muito diferentes. O fato é que na nossa contemporaneidade, nós experimentamos outras experiências de respostas a essas perguntas, né, que procuram nos apresentar a nós mesmos. O Foucault costumava dizer o seguinte, né, se nós não fazemos o trabalho duro, árduo, de construir quem nós somos, alguém vai fazer esse trabalho por nós. E por que ele reconhece que esse trabalho é árduo, é duro, né? Por um fator básico, né? Vamos dizer até natural. Pelo simples fato de que quando nascemos, a priori não somos nada. A priori não sabemos, não viemos com, né? Se alguém veio, por favor, se pronuncie aqui e me diga, porque eu não não nasci com um manual de instrução, né? Eu creio que a maioria não tenha nascido com esse manual também, né? Não veio uma etiqueta aqui com um manualzinho, olha, quando você tiver 10 anos, você vai ter que fazer isso. Não, você não sabe o que fazer com a tua vida, né? Tu nasce e não sabe o que fazer. A cultura, né? Vamos lá, pegando elementos básicos, assim, de antropologia e sociologia. A cultura é o que fornece esses subsídios, esses elementos básicos para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento de um determinado ser, né? Para o desenvolvimento de um determinado sujeito. A questão é que, como não sabemos como de fato não sabemos quem somos, né? E como entendemos, né, que nesse percurso, né, que é a nossa vida, estamos sempre, né, na busca de nos fazermos. Com essa questão em mente, né, o Foucault levantou ou afirmou isso que eu acabei de falar, que para a construção, para a nossa construção enquanto sujeito, há necessidade de um trabalho muito árduo. Mas esse trabalho, ele é árduo mesmo, por quê? Porque é um trabalho que precisa se desamarrar daquilo que, inclusive, foi fornecido pela cultura, dos elementos que limitam, né, a disposição de como você deve ser no mundo. Então, em certa medida, o Foucault, ao criticar a cultura, está fazendo uma crítica que compreende a cultura também como um elemento de dominação, como um elemento autoritário. Claro que eu estou usando expressões bastante fortes, né? Dominação, autoritário. Mas é só para causar o choque inicial, para que a gente compreenda, né, que quando Foucault está tentando pensar o sujeito, ele está tentando pensar como o sujeito está tramado, ou seja, ele está preso a um conjunto de elementos sociais e culturais que o formam, né? E o grande trabalho, e a grande dificuldade, o grande desafio é justamente destramar esses fios que nos prendem, que definem quem somos, que prescrevem que caminhos devemos seguir, para que efetivamente possamos construir uma experiência realmente autêntica, no sentido, né, da nossa autenticidade, que vai em direção à construção de quem nós queremos ser. Então, por isso, o Foucault se dedica, na última parte dos seus trabalhos, a partir de 1975, né, ele vai se dedicando cada vez mais a compreender, né, esse fenômeno. Né? Ou seja, esse fenômeno de como o sujeito se torna sujeito, de como o indivíduo se torna governado, né, por determinados receituários, determinadas receitas de como ser. E como esse mesmo sujeito é capaz, né, de questionar essas receitas e reelaborar uma outra forma de ser. Uma outra forma que vai na direção de um autogoverno. Ou de uma autogestão.